Livro de Atos, capítulo 12, Pedro na prisão. A partir do versículo 1, aí por gentileza. Foi nesse meio tempo que o rei Herodes pôs na cabeça a ideia de perseguir alguns membros da igreja. Mandou então assassinar Tiago, irmão de João. Quando viu que isso fez subir a sua popularidade entre os judeus, ordenou então a prisão de Pedro. Tudo isso durante a semana da Páscoa. O apóstolo ficou na cadeia, sendo vigiado por 4 grupos de 4 soldados. O rei planejava deixar que o povo o linchasse depois da Páscoa. Durante todo o tempo em que Pedro esteve em severa vigilância na cadeia, a igreja orou fervorosamente por ele. A gente vai dar continuidade, mas vamos parar até aqui. Aqui, o que a gente vai ver? O relato que a gente vai ver sobre o poder da oração. Pedro, ele estava ali sobre uma sentença de morte. Herodes, ele viu que ele conseguiu popularidade quando ele já havia matado Tiago, e aí ele manda então prender o apóstolo Pedro. E aí Pedro, ele não só está encarcerado, mas Pedro também está algemado. Então ele está preso e também ele está algemado dentro do cárcere. E ali, qual que era a malícia de Herodes aqui? Ele estava usando do seu poder, ele estava usando desse poder de autoridade, ele estava sendo aqui autoritário, dentro daquilo que ele tinha uma autoridade, mas ele manda prender e Pedro fosse vigiado. Vocês prestaram atenção aqui? Por 4 grupos, vamos ver se eu li correto. Sendo vigiado por 4 grupos de 4 soldados. Olha que fortaleza que estava ali sobre Pedro. Ele estava não só encarcerado, ele estava algemado e ele estava sendo vigiado por 4 grupos de 4 soldados. Um homem só para essa fortaleza toda? Por quê? Porque Herodes tinha que certificar que ele ficaria preso ali. Porque o que ele pensou? A sentença era matar Pedro depois. Porque aí também, ele ia ganhar muito mais popularidade, como a gente viu aqui. Então Pedro, ele estava passando ali por esse momento de prisão. Eu imagino aquele ambiente, Pedro ali, naquele ambiente de opressão, aqueles soldados ali o guardando, o vigiando ele, ali o tempo todo. Só que esse era o ambiente que ele vivia ali, um ambiente de opressão, um ambiente de julgo, um ambiente que humanamente não tinha nada que ele pudesse fazer. Irmãos, Herodes era uma autoridade ali instituída, então não tinha nada que humanamente Pedro pudesse fazer. Ele tinha que aceitar. No versículo 5, durante todo o tempo que Pedro esteve sobre a severa, eu grifei aqui, a severa vigilância, não é uma vigilância qualquer, é uma severa, uma rígida vigilância na cadeia, a igreja orou fervorosamente. Aí começou o agir, porque quando a igreja que eu estou dizendo, é um grupo de pessoas na casa de Maria, que se reúnem para orar com um único propósito, nós precisamos tirar Pedro dali. Como tirar Pedro dali? Como passar por aquelas fortalezas? Como passar sobre uma autoridade? Como passar por cima de Herodes? Mas a igreja usou o que ela tem, que ela tinha e o que ela tem hoje. Nós como igreja, uma arma poderosa, que é a oração. A oração é uma ferramenta, é uma arma poderosa para combater qualquer ataque do inimigo. Não há poderes malignos, não há autoridades para contestar o poder de uma oração. O poder de uma oração, o poder de uma igreja. Você crê que Deus pode fazer? É sobre isso. É sobre isso. Não é a oração do X, a oração do Y que vai fazer algo acontecer na sua vida. Não é sobre quem ora, não é sobre a autoridade. É sobre
Como que você ora? Você tem fé? Você tem fé? A nossa vida de oração vai nos levar a viver o sobrenatural de Deus, porque foi isso que aconteceu. Independente da luta que eu estou passando, você que está do outro lado, independente do que você está atravessando, do deserto que você está passando, da guerra que você está travando, descansa. Descansa no Senhor, descansa no Senhor. Descansar é confiar, descansar é saber que Deus está trabalhando a seu favor. Descansar é saber que Deus está intervindo, que o portão abriu automaticamente. Quem abriu esse portão é o sobrenatural de Deus. Irmãos, uma oração com poder, uma oração crendo que Deus está intervindo nela, nós vamos viver isso aqui. Não é para a gente ler aqui, não, mas Pedro era o Pedro. Não. Então você quer ver o sobrenatural de Deus? Quer desfrutar? Sair poder do céu sobre a sua vida? Quer desfrutar do agir? Quer ver a manifestação de anjo na terra? Quer ver? Não é história bíblica. Porque o mesmo Deus agiu e age. É o mesmo. Ontem, hoje e amanhã é o mesmo.